Oi, gente, boa tarde. Estou de volta aqui a Cururupitanga, né? Depois de um longo tempo, agora eu vou gravar esse vídeo aqui e vamos compartilhar algumas ideias, né? Hoje, logo pela manhã, eu escrevi um texto falando de como a gente lida com as recordações, como nós lidamos com os personagens dessas recordações, né? E como esses personagens nos aparecem hoje no presente, como eles foram dentro daqueles eventos, né? Numa conversa com um amigo, num tópico na rede social, esse amigo me alegou que não podia prescindir da amizade de um outro amigo dele, né? Muito querido dele, apesar de uma conduta não muito correta desse amigo, né? E eu disse para ele que eu costumo agir como eu ajo com é, traçando uma metáfora, né? Uma analogia, né? Como com uma ferida ou um espinho que me incomoda. Se esse espinho está me incomodando hoje, não importa o quanto ele foi importante ontem. Para mim, o hoje é determinante para o hoje, para que eu construa um amanhã melhor. Para mim, né? Então, se esse meu amigo, apesar de toda a amizade que nós construímos na adolescência, ao longo de toda uma vida, demonstrar falha de caráter no momento presente, eu não tenho muita resiliência com isso não. Ele deixará de ser meu amigo. E se for um amor, também deixará de ser meu amor naquele momento em que a falha de caráter se demonstrou. O parceiro do passado, o amor do passado, né? A mulher que eu amei no passado, porventura, demonstra falta de caráter nesse momento presente, o passado continua lá. Ela, naquele passado, foi grandiosa, foi tudo isso e muito mais. No presente, tendo falta de caráter, ela é essa pessoa sem caráter. Então, eu continuo preservando a lembrança dela lá do passado, como ela foi, e agindo em cima dessa presença no presente, nesse momento atual. São coisas, para mim, muito diferentes, né? Como você foi no passado, como eu fui no passado, como eu sou no presente, né? São três variáveis que eu considero importantíssimas, né? Que é o tempo, o personagem e a lembrança. Não é? O foco principal, inclusive, de minhas reflexões de hoje está atrelado à lembrança, né? Como essa lembrança chega ao nosso consciente, né? Como nós a trazemos de volta, né? Quando nós pegamos uma lembrança, seja desse amigo citado anteriormente, seja do amor, essa lembrança ela vem íntegra, ela vem sem alterações naquele momento, né, aqui em que foi vivida, ela vem inteira, vem íntegra, como eu disse antes, né? Então, nem os personagens atuando naquela lembrança, naquele contexto da lembrança, nem a própria lembrança se alteram. O que vai
se alterar é quem está lembrando, né? Ele vai olhar, aí sim entrou o fator tempo, ele, o lembrador, né? O lembrante, terá passado muitos anos ou muitos meses após aquela lembrança, mas ele terá ela íntegra. Inclusive, ele dentro da lembrança também está íntegro. Ele, personagem, os outros personagens, todos esses personagens dentro dessa lembrança são autênticos, originais. Essa lembrança é íntegra, ela não se perde, sendo boa ou sendo ruim. Não é? A lembrança, nesse sentido, ela tem um fator crucial na condução de nossas próprias vidas, né? Como ela influiu na, na direção que eu tomei na vida, nas escolhas que eu fiz, né? E como ainda poderá influir hoje, né? Eu vejo que, eu falo muito do efeito curativo, do efeito terapêutico que o discurso tem, que quando nós colocamos sobre uma lupa as lembranças que temos, né? Os eventos que vivemos, para que nós possamos também trabalhar com muita coerência a nossa conduta no presente, a nossa conduta no agora, né? Não há como prescindir de nossas lembranças. Nós não conseguiríamos isso, né? Quem diz que não não vive o passado, que não tem, não, simplesmente ele ou ela, né, pode tentar soterrar esse passado, não é? Lá dentro, essas lembranças soterradas, esse passado soterrado, entram em ebulição e costumam retornar com uma força que não é fácil de deter, ou pelo menos de administrar. Não é? Eu presumo e eu prescrevo que o melhor que nós fazemos é lidar com nossas lembranças e lidar bem, não é? Sejam elas de que qualidade for. Não é? Voltando a esse amigo, não é, que me relatou essa dificuldade com as amizades atuais, né? Eu diria que esse amigo e eu mesmo, numa situação semelhante, iria sopesar com muito cuidado as ações e as condutas destes meus amigos no presente. O amigo do passado, o amigo daqui que eu convivi anos e anos lá no passado e até próximo desse meu presente, é um outro personagem, ele está lá preservado. O amigo de agora está exercendo um outro papel. É a mesma pessoa com papéis diferentes. Um papel exercido no passado, um papel exercido agora no presente. Né? Eu vejo que temos que ter muito cuidado em saber separar o que é a ação de agora, como a pessoa está agindo agora e como ela agiu lá atrás. Isso tanto pode ser para o bem ou para o mal. Ela pode ter sido ruim lá atrás e está sendo uma ótima pessoa agora. Então, são personagens diferentes dentro da mesma pessoa. Não é? Tanto o bom lá atrás como o ruim lá atrás, agindo de modo diferente agora, são pessoas que, dentro do tempo e do espaço, agem de modo diferente. Mas continuando esse bate-papo, né?
Há pouco eu respondi uma pergunta, né, de uma senhora que me perguntou numa publicação que eu fiz se ela iria encontrar o amor da vida dela. Ela dizendo que tem mais de 60 anos, que é viúva, não é? E eu tomei muito cuidado para responder a pergunta, né? E eu disse o seguinte: olha, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Cuja resposta também tem de ir na mesma direção, tem de ser tão valiosa quanto a pergunta. Eu diria que cada um de nós tem de se colocar como o príncipe com o sapatinho da Cinderela na mão. Dependendo do sapato que você está na mão e da qualidade que você está na mão, você vai achar a sua Cinderela. E a recíproca também, totalmente verdadeira, né? A Cinderela que deixou o seu sapato específico, ela espera que um príncipe adequado o encontre. Não é? Na minha percepção, é assim que a vida funciona, né? Nós sempre vamos encontrar aquilo que merecemos, por mais que nós achemos que não estamos sendo prejudicados pelo universo ou estamos sendo beneficiados. Eu diria, eu costumo dizer que o universo ele simplesmente nos dá aquilo que nós estamos aptos a receber. Se nós queremos receber algo bom, temos que estar bem, temos que ter dentro de nós um campo energético que favoreça a chegada de coisas boas. Não é? Isso eu não creio que seja tão difícil de entender e não deve ser na minha maneira de perceber as coisas. E foi o que eu respondi para a senhora lá, né? Que ela se coloque como a Cinderela que largou seu sapatinho. E veja que tipo de príncipe vai pegar esse sapato, né? E nós também, né, que estamos atrás de nossa Cinderela, que saiamos mostrando o sapatinho que temos nas mãos, né? Ver qual a Cinderela em que ele vai calçar adequadamente. Né? Para mim, essa questão de amor, ela funciona sempre no quanto de amor você tem para oferecer. Na medida inversa, o que você tem para oferecer é aquilo que você está apto a receber. É assim que eu penso, né? É assim que eu costumo agir. Mas, enfim, gente, aqui nesse verde da Cururupitanga, né? Eu já estou aqui há 12 dias, né, de volta e ainda estou me adaptando, ainda estou lidando com o mato que tomou conta de tudo nos quase 2 meses que eu fiquei fora, né? E aos poucos eu vou recolocando os espaços em condições de habitabilidade, de trânsito melhor, né? Hoje foi um dia que choveu bastante aqui na Cururupitanga, né? E agora, nesse final de tarde, tá esse clima gostoso aqui, né, em Olivença. Mas esses foram os assuntos que eu queria trazer, né? Acho que eu não sei se eu dei uma misturada muito grande, mas eu creio que não, não é? Eu citei as 3 variáveis que eu disse como importante, né? Os 3 atores em nossas vidas, que é o tempo, o personagem e a lembrança, né? São 3 atores vitais
para que a gente se conduza de modo não só benéfico, não é benéfica a palavra que eu quero usar, nem equilibrado, né? Porque eu não, isso, de modo harmonioso pela vida, né? Quanto mais harmonioso a gente conseguir se conduzir, melhor a gente certamente irá se sentir na vida, né? Eu sempre tenho dito, né, que eu tenho essa maneira muito eremita de ser, né? E eu me dou bem com ela, né? Não sinto muita dificuldade em ser quem eu sou, aonde eu estou, não é? E quando muitos dizem assim, mas aí é maravilhoso, é muito gostoso viver aí, sim, não tenha dúvida, eu também acho. Agora eu posso garantir que não é para qualquer um. É muito difícil a pessoa se adaptar numa vida em que você tem que abrir mão de muita comodidade, né, que é própria de um ambiente urbano como esse que eu fiquei nos últimos dias em São Paulo, né? Aqui eu quero crer que eu encontro outras comodidades. Certamente, não tenho dúvida, tem muitas outras comodidades por aqui. E tenho que fazer concessões o tempo todo, né? E não são coisas que a maioria de nós está habituada a fazer, né? A lidar com essas concessões. Mas, enfim, né? Eu fico muito feliz em estar voltando aqui, em estar podendo gravar esse vídeo, em estar trocando ideia com vocês. E sempre que possível, e vocês tiverem algum questionamento a fazer, me façam as perguntas, deixem suas perguntas, que eu vou respondendo, não é? Como eu tenho dito sempre. E não esqueçam, tá? Aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam. Quem gostar do vídeo, deixe o seu like, né? Isso é muito bom. Como eu sempre faço, eu agradeço a todos e vamos até um próximo vídeo aí para a gente trazer novos assuntos, né? Om Mani Padme. Eu eu escrevi um texto, continuando só mais um pouquinho, né? Eu escrevi um texto em que eu disse em que daqui a 20 dias eu farei 72 anos, né? E realmente eu não ligo praticamente nada para datas de aniversários e para outras efemérides, mas 72 anos são 72 anos. E neles eu estou chegando muito bem. Em terra.